Podcast disso, podcast daquilo, podcast para todos os lados. Querendo você ou não, o podcast tem um valor inestimável dentro da comunicação das grandes empresas. E se você acha que isso é apenas uma febre, sinto lhe dizer que você ficará para trás. Olá, tudo bem? Eu sou o Charts e hoje eu vim aqui falar sobre o assunto que eu amo falar. Cachaça, caralho! Não é de hoje que você vai me ouvir falar sobre os podcasts diários que eu escuto ou sobre as grandes vantagens de ter um podcast para exatamente tudo o que você possa imaginar. Podcast sobre engenharia? Tem. Podcast sobre fofoca? Tem. Podcast de sacanagem? Alô, meus amigos, aqui sou eu, Manuel Gomes. Tem. Passamos os últimos 2 ou 3 anos falando do famoso ano do podcast. 2019 foi assim, 2020 foi assim, 2021 foi assim e agora 2023. Só volta um pouquinho que eu... 2019 foi assim, 2020 foi assim, 2021 foi assim e agora 2023. Mas vou te dizer, viu, não tem mentira nessa história não. Mais de 40% das pessoas conectadas à internet consomem ou já consumiram um podcast. Estamos falando do Brasil estar entre o segundo país do mundo a mais consumir podcast no dia a dia. Mas se engana se você está pensando em apenas o formato áudio, beleza? Hoje o podcast ganha ainda mais visibilidade dentro... Essa fonte está muito alta, tem como diminuir essa fonte? Está muito grande. Aí... Hoje o podcast ganha ainda mais visibilidade sendo disponível também no formato vídeo, seja no YouTube ou direto no Spotify. Sendo assim, você consegue agradar a todo mundo, desde quem quer apenas ouvir aquela conversa enquanto faz alguma atividade lavando louça, por exemplo, como também aquele que quer aproveitar o conteúdo por completo e conseguir ver e ouvir quem está falando. Em dezembro agora de 2022, a Rede Globo produziu um evento interno chamado Pod Day, e nele já deixou claro que irá investir em podcasts ainda mais em 2023, investindo em trazer o conteúdo para multiplataformas, jogando também para seus podcasts para o YouTube e o TikTok. O primeiro conteúdo a ganhar essa nova roupagem é o podcast famoso O Assunto, protagonizado pela jornalista Natuza Neri, que traz um aprofundamento de um grande assunto do momento e discute com jornalistas e especialistas na área para trazer um ângulo diferente sobre os assuntos relevantes do país. Com episódios diários, o programa já conta com publicações também no YouTube e no TikTok. De acordo com uma pesquisa feita pelo IPEC, o consumo de podcasts pelo brasileiro segue em evolução e já alcança 23% da população com 16 anos ou mais. São mais de 38 milhões de ouvintes, um crescimento de 84% comparado lá em 2019. Como eu já comentei aqui, para o podcast chegar ao máximo de pessoas possível, ele deve ser utilizado em diversas plataformas, como o Instagram, TikTok, YouTube Shorts e até, quem sabe, virar um texto de blog ou um artigo de LinkedIn. Entendemos que o podcast é uma ótima ferramenta para a comunicação, mas como começar? Aqui na internet você vai encontrar diversos cursos ou artigos ensinando como você começar seu podcast, mas a dica que podemos dar é, faça com o que você tem. Hoje a gente tem diversas ferramentas e aplicativos que conseguem fazer você criar seu podcast com o seu próprio celular. E com o seu próprio celular mesmo, você pode publicá-lo e gerenciá-lo como será visto dentro do Spotify. Uma conversa de 30 minutos com o seu cliente contando a história do negócio dele, um bate-papo com um especialista da sua área sobre as novidades do mercado, ou então uma conversa sobre os seus produtos e serviços, tudo isso pode virar podcast. Vou te dizer, hein, podcast não é nada novo, tá? Criado em meados dos anos 2000, o formato enfrenta uma facilidade enorme para a criação de conteúdo, com acesso fácil à internet, equipamentos acessíveis de qualidade e software gratuito. Além do podcast se tornar uma das maiores formas de consumir conteúdo na atualidade. Caralho, passou tipo um caminhão de sassami. Cada dia que passa, a audiência aumenta e as oportunidades de negócio se expandem junto com o podcast. O podcast já vem se tornando uma mídia de massa e estará cada vez mais popular nos próximos anos. Por aqui, nós criamos semanalmente o SC Strong, em parceria com Romualdo Silva e Fabiano Delagnolo, onde trazemos convidados toda semana para falar sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia. Se por acaso esse papo todo não te deixou com vontade de criar um podcast da sua marca, é melhor ficar de olho, tá? Nós ficamos por aqui com mais um Fala Impulso. Semana que vem tem mais. Valeu!